Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Salmos 34, 18 e 19. Esta é uma seleção, a gente vai fazer nessa temporada aqui, neste livro, uma seleção de alguns versos bíblicos escolhidos pela professora Tatiana Santana. Toda manhã ela dispara aí uma bonita mensagem e um texto bem interessante. Então vamos usar esse texto, estes textos durante alguns dias aqui de Romanos. Estamos começando Romanos, este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. É um privilégio muito grande ter você aqui conosco. Temos muitas pessoas que nos acompanham através do YouTube. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidamente em algumas das pessoas que nos acompanham, aqui fresquinho, ou mais ou menos fresquinho da semana retrasada. A gente vai gravando pela frente, mas obrigado a Maria Fátima, que sempre manda uma mensagem. Ana Nery, depois repete o Ana aqui por aí. Paulo Lima, Luciano Oliveira, são pessoas muito queridas que nos acompanham. Ana Maria Gomes também, nossa, tem tanta gente aqui. A Ana Braçoroto, que nos acompanha também aqui na CA Morumbi, então tudo aqui, Facebook, YouTube, Instagram, é CA Morumbi, é a comunidade Vences Morumbi. Estamos aqui todos os dias na meditação, no estudo da lição e algumas atividades também durante a semana. Mas muito grato a você que está com a gente aqui do YouTube. Se você não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreva no YouTube. É muito simples, É só clicar no inscreva-se. Depois você coloca ali ou clica no compartilhar, é importante isso. Dê o seu like também, clique no sininho para receber as novidades, mas compartilhe a palavra de Deus através do programa Reavivados por Sua Palavra, nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Um abraço para você também que está com a gente todos os dias às 6 da manhã, e às 3 da manhã também. Que bom poder ter você acompanhando aí de madrugada o nosso programa. E depois abrindo a programação do dia da TV Novo Tempo. Você que também está conosco no NT Play, e tudo isso graças aos Anjos da Esperança, viu? Eles fazem um trabalho muito bonito, nos apoiam com suas doações. E se você quiser se tornar um Anjo da Esperança, tá aqui esse número telefônico, basta ligar para lá. E os anjos também apoiam, a distribuição desses cursos bíblicos. Esse aqui, por exemplo, os Ensinos de Jesus, vamos ficar mais ainda algumas semanas com este bonito estudo. Tem outros aqui que já me passaram, são maravilhosos também, mas esse daqui são 18 lições, o que Jesus ensina sobre as Escrituras, sua volta, morte, ressurreição, sobre a igreja, vale a pena muito, viu? É só ligar aqui, tá vendo esse número telefônico? Só ligar e solicitar este número, e passe esse número telefônico para os seus amigos, para eles também fazerem esta solicitação, tá bom? Deus abençoe você muito, muito. E estamos aqui para pregar a palavra de Deus. E hoje vamos começar Romanos. Romanos é um livro difícil a princípio, mas a gente vai ver que ele trata alguns assuntos e a preocupação de Paulo para com essa congregação de Roma, que ele não tinha fundado essa congregação. Possivelmente eram aqueles que ouviram o sermão, alguns acreditam, que os que ouviram o sermão de Pedro, lá em Jerusalém. E então acabaram sendo prosélitos, judeus convertidos ao cristianismo. E muita coisa precisava acontecer nesta igreja que estava começando, e Paulo se preocupava. A carta foi escrita no ano 56, talvez no comecinho de 57, e foi entregue por uma diaconisa, Febe, para a igreja de Roma. Muito importante. Paulo escreveu esta carta na terceira viagem missionária, quando ele estava em Corinto. Ele escreveu, e esta é a 6ª carta que Paulo escreve, portanto não está numa ordem cronológica aqui. Você vai saber muito mais a partir de hoje e depois do nosso intervalo. A gente volta já já.
Muito bem, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Você que está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. Vamos estudar nesses próximos dias a carta que Paulo escreveu aos Romanos. Um pequeno detalhe, né? Quando a gente fala de um livro do Antigo Testamento, é masculino. Tipo assim, primeiro livro de Samuel, primeiro livro de Reis. Quando a gente fala de um livro que é dividido, uma carta que é dividida, primeira, segunda, terceira, é feminino que é carta. Né? Então nós estamos na carta de Paulo e vamos ter lá 1 Coríntios depois, etc. 1 Timóteo, são números, números não, né? São palavras femininas, tá bom? Que segue aqui o feminino, tá bom? Então vamos lá, Romanos é uma carta que Paulo escreveu, como já disse, 56, ali talvez alguns acham 57 também, nessa terceira viagem, e ele coloca aqui algumas coisas muito importantes. Primeiro, há uma divisão entre os gentios e os judeus. Os judeus, convertidos ao cristianismo, eles acreditavam que todos aqueles ritos do santuário e outros ritos mais deveriam ser cumpridos também pelos cristãos. Então isso criou aí um desgaste bastante grande. E Paulo foi o paladino aí, orientando as igrejas a não caírem neste erro. Por exemplo, a circuncisão, e aqui ele fala sobre a circuncisão. Aqui ele também fala sobre o batismo, a importância do batismo. Ele fala sobre o sacrifício de Cristo também. Vai sempre falar sobre a ressurreição. Paulo é o camarada da ressurreição, né? Nós vimos em Atos ele pregando para aquelas pessoas lá sempre a ressurreição. Ele colocou, Jesus ressuscitou e esse ressuscitou. Então essa era a grande nova. E nós deveríamos estar muito satisfeitos com isso e deveríamos estar também muito alegres e propagar a ressurreição de Cristo. Porque não aconteceu só naquela sexta-feira a morte de Cristo. No domingo houve a ressurreição de Cristo. E depois ele ascendeu aos céus de uma maneira espetacular, maravilhosa. Bom, então são esses dados, a gente vai voltando, vai explicando alguma coisa mais do contexto, à medida que a gente for progredindo aqui no estudo. Neste capítulo 1, estão né, em 2 versos bíblicos, ou está em 2 versos bíblicos, o tema, não é? Está a intenção de Paulo aqui. Ele quer pregar para esses cristãos em Roma, a igreja não foi ele quem fundou, mas ele queria deixar para estes um caminho seguro. E vai falar sobre a justiça de Deus. Então praticamente esse livro todo, essa carta toda fala sobre a justiça de Deus. Eu vou falar ora carta, ora livro, porque é grande, né? Então me perdoem, vão entendendo que é uma carta, né? Por aí. É tão grande que ela parece um livro também, né? Uma carta maravilhosa. Mas nos versos 16 e 17 nós temos o cerne de todo o livro. Não só do capítulo, mas de todo. É o tema do livro. Muito importante. Vou só ler aqui para você. Pois não me envergonho, você já deve ter ouvido este verso, né? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego, visto que a justiça, olha a justiça aí, a justiça de Deus se revelará no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Está aqui. São os 2 versos centrais aqui, que tocam exatamente em tudo aquilo que Paulo vai falar neste livro, nessa carta-livro aqui. Bom, ele apresenta primeiro as suas credenciais, não é, nessa jornada, e eu vou dar aqui um rápido vislumbre desses primeiros capítulos. Por quê? Porque um bloco grande, ele termina no verso 17 aqui. Depois, ainda nesse primeiro capítulo, do 18 para frente, é um outro bloco. E aqui a gente vai encontrar até do primeiro capítulo, verso 18, até o capítulo 3, verso 20, é um blocão só. Vai falar sobre um assunto. Primeiro bloco, preparando para Roma. Então aqui ele mostra suas credenciais, aqui depois ele expressa a sua preocupação, quais as ideias, né? E menciona aqui, depois, a partir do verso 16, afirma a sua convicção. Qual é a sua convicção? São os 2 versos que eu já li aqui. Pois não me envergonhe do Evangelho, é o poder, é o poder.
A partir do verso 18, digo melhor, ele fala que a humanidade é culpada, não é? É culpada, toda a humanidade é culpada. Fala aqui do mundo gentil culpado, fala do mundo judaico culpado já no capítulo 2, e depois lá no capítulo 3 é um outro bloco, no verso 9 para frente, ele fala que o mundo todo é culpado. E aí vai para o capítulo 4, né? A justificação exemplificada ou ilustrada até o verso 25, e daí para frente mais ou menos um capítulo para cada bloco, tá? Só para a gente ter uma ideia do que a gente vai falar hoje. Então ele estava preparando-se para Roma, ele queria passar em Roma também. Ele diz que Paulo, nas credenciais, Paulo, apóstolo, pregador, não é? Aquele que estava interessado nas pessoas, que cuidava das pessoas que estavam se tornando, foi designado Filho de Deus, está falando sobre Jesus, e com poder, segundo o Espírito da Santidade, verso 4, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo. Então, ele falava a respeito deste Senhor Jesus Cristo, que foi ressuscitado. Olha, como eu disse para você, ressuscitado. Ele sempre menciona isso, foi ressuscitado. Então, deixa um pouquinho mais rápido aqui. Ele tinha uma missão para com os gentios. Ele coloca aqui no verso 5 a sua missão, e ele diz que todos também foram chamados. Aqui não é um chamado de... são chamados para serem missionários e tal, não, são chamados para serem dedicados ou dedicar a vida a Jesus. Então todos nós também fomos chamados para dedicar a vida ao Senhor Jesus. Importante isso daqui. Depois ele expressa a sua preocupação, ele diz, dou graças, né? Todo mundo a gente ouve falar da sua fé, vocês estão proclamando, etc. E eu faço menção, verso 9, eu sempre faço menção de vocês nas minhas orações, 9 e 10. E quero visitar vocês. Quero visitar vocês. Bom, ele foi levado para lá depois de Jerusalém, de ficar ali um tempão em Jerusalém, Cesareia também, quase 3 anos preso. Ele foi levado para Roma para ser julgado. Fica 2 anos preso, fica livre, então a gente não sabe exatamente para onde ele foi. Alguns creem que ele foi até para a Espanha nesse momento, porque Paulo não parava, até os confins da terra, essa era a ideia dele. Mas então ele queria passar e visitar Roma, e acaba fazendo isso. Quando ele foi preso, ele ficou preso na masmorra, depois ele ficou numa casa alugada. Isso lhe deu um certo conforto para ele poder receber as pessoas e pregar para os que estavam na sinagoga, vários se converteram, e para a população em geral. E ele diz aqui no verso 14 assim, que eu sou devedor tanto a gregos. Olha a ideia, olha que ideia incrível. Paulo se sentia devedor tanto a gregos como bárbaros. Bárbaros eram aqueles que não falavam a nossa língua, né? Não falavam aramaico, hebraico, então esses são bárbaros, com línguas diferentes. Não é porque a pessoa era ruim, não. Bom, mas como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Quer dizer, eu sou devedor. Olha a ideia de Paulo. Estou devendo para as pessoas. Por quê? Porque eu conheço o evangelho. Você conhece o evangelho? Pouco ou muito, você também é devedora às pessoas. As pessoas que moram aí ao seu redor, as pessoas que moram distantes. Às vezes nós não podemos ir, não é? Na Ásia, na África, mas nós podemos enviar nossas ofertas para lá também. Nós podemos fazer um trabalho bonito através de pessoas que estão lá fazendo a pregação do Senhor. Aí então vem o cerne, o tema de Romanos, né? Ele fala aqui a respeito da origem, né, que é o Evangelho de Cristo. Essa é a base. Ele fala também da operação que é feita pelo poder de Deus, do efeito que é o poder de Deus para a salvação. E também fala do alcance para todo que crê. Não lembra um pouquinho esses 2 versos aqui? Não lembra um pouquinho João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, todo aquele que nele crê. Não? Aqui está, todo aquele que crê, primeiramente judeu e também o grego. A ordem não é porque o judeu era mais importante que o grego, não. Todos são iguais diante de Deus, mas aos judeus foi dada a tarefa de serem representantes de Deus aqui na terra. Então foi dada primeiro para eles, na ordem cronológica mesmo aqui. Não porque eles são
maiores e melhores. Aqui e agora, tanto gregos como judeus têm a mesma responsabilidade. Nós vamos ver isso já já. E nesse texto aqui, 16, 17, que eu quero repetir, pois não me envergonho, não me envergonho. Como ele diz assim, eu sou devedor. Como é que eu vou me envergonhar de pregar o evangelho? De jeito nenhum. E ele pregou da melhor maneira possível. E ele saía determinado. Primeiro para os judeus, nas sinagogas por onde passava, né? Na primeira, segunda, terceira viagem missionárias. A quarta viagem foi mais na prisão, né? Até Roma. Nós vimos aí no livro passado, se quiser dar uma olhadinha aí nos capítulos de Atos, né? Que falam sobre isso. Mas aqui a gente vê que não envergonha do evangelho, porque ele é o poder. No evangelho está o poder de Deus para a salvação. Não tem outro meio de salvação. É na palavra do Senhor, nas boas novas que o Senhor nos deu. Aí, na palavra, está a base para o poder de Deus. Então, muita gente diz assim, poder, né? Poder da fé, tem que ter o poder. Não, você tem que ter o poder de Deus. A gente não é salvo pelo poder da fé. Opa, como é que é, pastor? Não estou entendendo. Como é que a gente não é salvo pelo poder da fé? Não, a gente não é salvo pelo poder da fé, porque senão seria mérito nosso, certo? Nós somos salvos pelo poder de Deus. Ingredientes: fé, graça, misericórdia, vão aparecer por aqui. Justiça, justificados pela fé, e já aparece aqui. Já o justo virá pela fé. Então, todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, né, como já mencionei isso aqui, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Toda a questão da palavra de Deus é uma questão da justiça. O diabo queria ser Deus. Então ele disse que Deus não era justo. Ele era justo. Então tudo começou em a quem eu vou adorar. Quem tem a justiça? E a gente já sabe tranquilamente, já há muitos séculos, que o diabo não é justo. O mundo é injusto. Todas as coisas que o diabo faz são injustas. A morte de um amigo, isso é fruto do pecado. Adão e Eva pecaram, claro, mas o fruto do pecado está lá, está no coração de Lúcifer e daqueles que o aceitam como seu senhor. Mas eu não quero o Lúcifer como meu senhor. Bom, mas muitas vezes nós fazemos isso. Escolhemos a Lúcifer em vez de escolhermos a Deus. A justiça de Lúcifer, e a justiça de Lúcifer tem que ter muitas obras, tem que ter muito trabalho, e aí a religião fica desgastada, pesada. Não é? E o justo viverá pela fé. Aqui Abacuque, é um texto de Abacuque 2, verso 4, ele faz um contraponto das coisas que eram vistas como obras de salvação, e depois ele diz, mas o justo viverá pela fé. Bom, aí começa dizendo aqui a partir do 18, é o problema do pecado. Então, se o problema é o pecado, como eu já disse aqui, então o mundo gentil é culpado. Mas o mundo judaico também é culpado, como a gente vai ver aqui a partir do capítulo 2. Mas aqui vem rasgos assim. É a universalidade do pecado. Todos pecaram. A ira de Deus se revela, verso 18, do céu contra toda impiedade. Toda impiedade. E perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então aqui eu vou resumir bem, porque o tempo já foi. Essa ira de Deus não é passional. Que droga, aquele povinho, não é passional. A ira de Deus é o mecanismo que Deus tem contra o pecado, para que haja justiça, e o pecado e pecadores, juntamente com Lúcifer, sejam destruídos no final de toda a história. Então a ira de Deus é um componente dessa justiça. Não é? Então a ira de Deus não é como a ira humana. Essas são palavras que são usadas para tentar descrever o que Deus está pensando. Então aqui, mais ou menos aqui, resumindo, né? Deus colocou uma lei no coração de todos os seres humanos. E é esta lei que rege mesmo a gente não conhecendo a lei. São as paixões infames. E aqui fala alguns assuntos bem pesados, né? Os homens e as mulheres, através de métodos não naturais de relações físicas e sexuais, eles perverteram também, porque eles adoraram outros deuses em forma humana, quadrúpedes, répteis e tudo mais. Então, aqui eles são reprováveis. Os seres humanos são reprováveis. Aí tem uma lista enorme aqui
Deus coloca a lei no coração do homem, na mente do homem, e o homem está cheio de injustiça, malícia, avareza. Aqui tem uma porção de adjetivos negativos, né? Não somente fazem estas coisas, mas também aprovam os que praticam. Então, só há uma saída: abraçarmos a justiça de Deus. O Evangelho veio dizer assim: ei, mundo, vocês são gentios, vocês têm a lei dentro do coração. Todo mundo sabe que matar, roubar não é uma coisa boa. Deus colocou a lei no coração, os 10 mandamentos, o amor ao próximo e amor a Deus. Deus colocou isso. Então vocês não são passíveis de não reprovação, vocês são reprováveis, porque passaram por isso. E no capítulo 2 amanhã a gente vai ver que os judeus também. Então nós precisamos do Evangelho, nós temos o dever de pregar o Evangelho. E aqui nós temos uma palavra maravilhosa de Paulo dizendo que o Evangelho é o poder de Deus. Abraça esse poder agora. Vou estar aqui orando por você. Que você tenha uma bênção muito especial nesse dia. Pai querido, derrama sobre todos nós o teu poder, a tua paz, a tua alegria, porque nós conhecemos o Evangelho e agora ele tem que nos trazer paz, esperança e um desejo incontrolável de transmitir a outros. Somos devedores a outros. Fortalece-nos pela fé em Cristo. Amém. Você fica com o restante da programação. A gente se vê amanhã. Uma verdade bíblica que assusta por sua simplicidade é a salvação pela graça. Talvez porque muitas vezes associamos o valor das coisas aos preços elevados que elas têm. O que vem fácil ou de graça, por vezes, é desprezado. Porém, a salvação gratuita apresentada na Bíblia não é dada de graça por não ter valor, mas pela incapacidade humana de pagar por ela. E esta é justamente a grande mensagem apresentada na carta que Paulo escreveu aos cristãos que viviam em Roma. Já nos versos 17 e 18 do primeiro capítulo, encontramos uma síntese do assunto principal que será abordado em toda a epístola. Ouça: pois não me envergonho do Evangelho, porque é do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A frase "o justo viverá pela fé" foi retirada por Paulo de um livro do Antigo Testamento, mais precisamente ele cita a frase do profeta Abacuque 2:4. No contexto de Abacuque, a frase se referia à invasão dos caldeus que ameaçavam tirar a vida de todos os israelitas. Porém, Deus consolou Abacuque garantindo que o justo estaria salvo no meio do conflito. Paulo então usa a mesma frase para o contexto espiritual. Ele garante que no grande conflito entre o bem e o mal, o justo só poderia sobreviver se aprendesse a ter fé em Deus. Nos tempos de Abacuque, muitos duvidaram de Deus e tentaram enfrentar os inimigos com suas próprias armas, mas falharam e pereceram. Em nossos dias, muitos acreditam que podem se tornar justos por suas próprias forças. Acham que sua dedicação e seu domínio próprio poderão transformá-los em pessoas justas. Porém, este caminho também conduz ao fracasso. Nós sozinhos não conseguimos mudar nossa natureza. Podemos até aprender a disfarçar quem somos, mas por dentro a essência ainda é a mesma. A única forma de sermos salvos de nossas injustiças é aceitarmos a ajuda de Deus. É Ele que pode fazer em nós e por nós aquilo que nós não podemos fazer. Por isso que a salvação é de graça.